experimentando aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Eu sei que nós já oramos aqui pelos necessitados. O pastor Carlinhos acabou de orar aqui agora. Uma das crianças orou pelas enfermidades. Mas hoje à tarde, eu estava ouvindo uma ministração e o pastor falava com tanta convicção que eu fiquei assim, poxa vida, que convicção que ele está falando nesse negócio. E eu comecei a orar um pouco em espírito e algumas coisas me vieram à mente. Quando eu falo assim que Deus é um Deus de provisão, você crê nisso? Amém? Por que Ele é um Deus de provisão? Se Ele proveu, é porque tinha uma necessidade, sim ou não? Sim? Se eu falo assim, olha, Deus é um Deus que cura. Por que eu falo que Deus é um Deus que cura? Porque teve uma enfermidade. Concordam com isso ou não? Se eu falo que Deus é bom, é porque em algum momento eu estava experimentando o mal ou o ruim. Percebe isso ou não? Sim ou não? Sim? Então assim, eu queria compartilhar com você algo que eu tenho convicção. Deus me curou de um câncer e eu queria orar por cura aqui agora. Tem uma outra questão, são 3 questões que Deus colocou no meu coração. Ainda está dando um puff, né? Com relação ao som. Os meninos puderem ajudar. Eu e a minha esposa, nós experimentamos a dor da perda. E eu sei que muitas pessoas também, às vezes, já experimentaram a dor da perda. Entre a Laurinha e o Felipe, nós tivemos uma perda de um neném. Então, eu também quero orar por cura nas dores da emoção. E a terceira coisa, eu venho de um lar separado. Os meus pais se separaram, então eu experimentei, durante a minha infância, a quebra de uma aliança. Eu quero orar pela aliança, em nome de Jesus. Quando eu falo assim, olha, a dor, eu posso conceituar para você o que é dor. Dor é algo que é um mecanismo de defesa do nosso organismo, e ela traz sensores, né, a área sensorial da nossa mente, e isso também traz uma proteção. Eu posso conceituar dor para você, mas se você nunca tiver experimentado dor, você não vai saber do que eu estou falando. E eu creio que nessa noite, Deus quer fazer algo aqui. Eu não sei o que e nem como, mas eu creio que Deus quer nos levar a um novo entendimento. A um entendimento assim, de que os momentos difíceis que você está passando, esses momentos eles vão reverter para glorificar o nome do Senhor. A sua dor vai servir de testemunho para que você possa chegar diante de outras pessoas que às vezes estão passando também por motivos de dores ou por situação de dores, e você ter essa convicção de dizer, eu também enfrentei dor, mas Deus trouxe sustento para a minha vida. Eu enfrentei momentos de angústia, de dificuldade, mas a promessa de Deus para a minha vida, ela se cumpriu quando Jesus fala, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Você crê nisso? Deus traz a paz em meio à guerra, ainda que você esteja passando por momentos de crise, de dificuldade, de tribulações, você olhar as circunstâncias e falar assim, eu sei em quem eu creio, e o meu Redentor há de se levantar, e no momento certo Ele vai trazer o socorro para a minha vida. Você acredita nisso? Então feche os seus olhos agora. Se você quiser ficar de pé, você pode ficar. Se você quiser ficar sentado, você pode ficar. Eu não sei o que Deus vai fazer aqui, mas eu creio que há um mover aqui do Espírito Santo, em que Deus quer trazer de fato cura e restauração aqui nessa noite. Então comece a orar. Comece a orar. Se você tem alguma dificuldade, se você está enfrentando alguma dificuldade,
Ei, Deus, Deus. Se você está enfrentando às vezes alguma angústia, Deus, Ele vai trazer alívio essa noite. O Espírito Santo sopra aqui, Espírito Santo, vai soprando agora, Espírito Santo, vai soprando, Senhor. Pai, eu sei que há um mover do Teu Espírito aqui nessa noite. Eu sei que o Senhor está movendo algo sobrenatural aqui, que às vezes os nossos olhos naturais não conseguem ver, mas eu sei, oh, Deus, que coisa linda, que o Senhor venha trazendo cura. Traz cura, Senhor, cura. Às vezes tem tanta dor que não deixa você chegar diante da presença do Senhor. E às vezes você está orando e você fala: Deus, cadê o Senhor? Deus está movendo, Ele está movendo. Sopra, Espírito Santo. Deus está com seus braços abertos. Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo Deus. Ele é Pai, Ele cuida de você. Às vezes você não está entendendo nada do que está acontecendo, às vezes você está confuso, preste a desistir, mas tem uma palavra de Deus para a sua vida essa noite. Não desista, não pare de buscar a presença dEle, não pare de buscar a presença de Deus. Pai, move aqui nessa noite, faz o que o Senhor precisa fazer, faz aquilo que o Senhor precisa fazer, Deus. Se é cura, que o Senhor traga cura, se é cura nas emoções, que o Senhor traga cura nas emoções. Pai, restaura alianças quebradas, dores do passado, aquilo que tem afligido, ó Deus, esse irmão, essa irmã, esse ataque de Satanás contra a família. Pai, em nome de Jesus, traga, Senhor, libertação. Todo espírito de enfermidade nós declaramos agora, sai em nome de Jesus. Todo espírito de dor, de confusão mental, de depressão, sai agora em nome de Jesus. Toda aliança quebrada, tudo aquilo que um dia foi roubado por Satanás, seja restaurado no nome de Jesus. Tem uma canção que fala assim, ó: quando tudo diz que não, tua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir. Eu sei que eu não estou só, eu sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim o teu querer, o Deus do impossível não desistiu de mim, tua graça me sustenta. Oh, deixa Deus mover, deixa Deus mover, deixa Deus mover. Deus do impossível
impossível. Ele não desistiu de você. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, Ele é o mesmo eternamente. Ele cura, Ele restaura, Ele traz libertação. Fez o impossível. Santo, Santo, Santo. Hey. Santo, 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 Santo. Sua voz me encoraja a prosseguir. Deixa Deus agir, deixa Deus agir, deixa Deus agir. Quando tudo diz que não, e parece que o mar não vai se abrir. E eu sei que eu não estou só. Eu sei que não estou só. E o que dizem sobre mim não pode se frustrar. As promessas de Deus para sua vida. Venha em meu favor e cumpra em mim o teu querer. Só as vozes, só as vozes. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me Faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível. Quantos creem que Deus moveu aqui? Quantos creem que Deus moveu aqui? Pode se sentar. Deus é bom, amém? Deus é muito bom. Eu até fiz uma arte aqui, pessoal. Chutei o copo, caiu. Obrigado, irmãos. Desculpa, viu? Obrigado aos meninos do louvor. O pessoal da projeção consegue me ajudar? Eu quero compartilhar uma palavra assim, objetiva com a igreja. Eu creio que aquilo que Deus começou, Ele é fiel para cumprir. E se nós terminássemos o culto agora, eu creio que o milagre do Senhor já foi liberado sobre as nossas vidas. Eu creio nisso. O título da mensagem seria A Poda que Gera Frutos. Obrigado, querido. A poda que gera frutos. O tema do ano é o ano do extraordinário. E o mês de março, ele é a excelência de Deus no nosso chamado. E para nós cumprirmos o nosso chamado, em alguns momentos Deus, Ele faz algumas podas. E o texto de João fala assim, ó: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Mas todo ramo que dá fruto, ele poda. Para que ele poda? Para que produza ainda mais. Eu vou falar um pouquinho sobre a poda. E às vezes você está passando por um período de poda. E isso pode estar trazendo alguma angústia, alguma aflição. Mas a mensagem de Deus para mim e para você é o seguinte: fica tranquilo, Deus é o lavrador, amém? E se Ele está trazendo poda, e nós estamos enxertados na videira, porque nós vamos continuar lendo o texto, então se nós somos os ramos, estamos enxertados na videira, Deus começa a podar
é para que Deus comece, através das nossas vidas, produzir muitos frutos para a honra e glória dEle. Amém? Então vira para o seu vizinho e fala assim: não tema o período de poda. O pastor Horácio diz que é importante demais. Mas eu pergunto para os irmãos e as irmãs: é bom o período de poda? Dói muito. E essa mensagem, ela começou porque assim, minha esposa está enfrentando umas dificuldades no trabalho, eu estou enfrentando umas dificuldades, a Laurinha está enfrentando algumas dificuldades e o Felipe também está enfrentando algumas dificuldades. E aí eu falei: Deus, como é que é esse negócio, será? E esse texto tem explodido na nossa mente. E aí, continuando, vocês já foram limpos pela mensagem que eu lhes dei. Permaneçam. Vira para o seu vizinho e fala assim: permaneça. Não desista. Seja uma boca profética e fala assim: permaneça. Não desista. Você está nas mãos do Senhor, amém? E aí, permanecerei em vocês, pois assim como um ramo não pode produzir frutos se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos, a menos que permaneçam em mim. É Jesus dizendo para mim e para você: permaneçam, não desista, continue. Ah, mas está doendo, está difícil, eu não estou entendendo nada. Eu vou confessar para vocês, eu também não, mas eu sei que Deus está no controle, amém? Eu também não. Eu viro para Deus e falo assim: Deus, como é que é esse negócio? Sabe o que eu ouço de Deus? Nada. Falo: tá bom, Senhor, entendi, vamos continuar. Sim, eu sou a videira, vocês são os ramos que permanecem em mim, e eu nele produzo muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Quem não permanece em mim é jogado fora como um ramo imprestável e seca. Esses ramos são ajuntados num monte para serem queimados. Que Deus tem de misericórdia daqueles que não estão inseridos na videira. E compete a mim e a você ir atrás desses ramos que não estão inseridos na videira. Entende isso? Sim ou não? Pessoas que não conhecem, pessoas que se distanciaram de Deus, pessoas que nunca ouviram falar de Deus, ou já ouviram falar de Deus, e estão distantes do caminho do Senhor. Eu e você podemos ser um agente de milagre na vida dessas pessoas, ainda que você esteja passando pelo período de poda, ainda que você esteja enfrentando as dificuldades, mas são nesses momentos em que Deus usa os improváveis. Eu sou um improvável, mas para Deus não há impossível, e Ele usa quem Ele quer, da forma que Ele quer, no momento que Ele quiser. Eu e você temos que estar disponíveis e dizer: Senhor, eis-me aqui. Então, falando um pouquinho sobre a questão da poda, próximo, por favor. Por que podamos árvores frutíferas? E aí eu destaquei esses negócios, eu vou ler rapidamente. Isso é naturalmente falando e fazendo uma conexão com o espiritual, aquilo que Jesus estava explicando. Por que podamos árvores frutíferas? Às vezes tem alguém que trabalha com agronomia, às vezes tem alguém aqui que trabalha com plantação e que tem muito mais autoridade de falar sobre isso. O que eu estou trazendo são textos e artigos científicos, mas que faz muito sentido, porque nós sabemos que a árvore, quando ela vai crescendo, vai nascendo alguns ramos, que de fato são ramos que vai atrapalhando o próprio crescimento da árvore. Então é necessário você ir podando esses ramos. Para quê? Para que a árvore, inclusive tem uma parte ali que fala o seguinte:
para que a árvore ela cresça com maior força nos seus galhos, para que ela possa suportar a quantidade de frutos. Então eu quero ser boca de Deus aqui nessa noite para você, dizendo que o período de poda que você esteja passando é para te fortalecer, para que quando chegar o momento de colheita, o momento de frutificação, você esteja preparado, você esteja pronto, porque aquilo que Deus vai fazer na sua vida é grandioso. Você crê nisso? E aí então fala assim, para garantir que cada ramo tenha acesso igual à luz. Olha que coisa fantástica, Deus vai podando para que os ramos tenham acesso igualmente à luz e possa amadurecer adequadamente para permitir uma boa circulação de ar dentro da copa, ajudando a prevenir doenças. A poda previne doenças. Deus às vezes está te poupando. Você às vezes está querendo lutar contra Deus e Deus está trazendo cura, libertação, livramento para a sua vida durante o período da poda. Já ouviu falar assim que o não é libertador? E às vezes a gente fica emburradinho, né? Olha assim, suponhamos, você às vezes está procurando um trabalho e você bate em porta e só recebe não. Aí você fala assim, poxa vida, só recebo não. Meu Deus, o que está acontecendo? E brigamos com Deus, e esbravejamos com Deus. E eu imagino, é só imaginação minha, que a minha mente é fértil. Eu imagino Deus olhando e falando assim, calma, inocente. Shhh, fica de boa. Eu que cuido. Ele pode estar te ensinando a confiar nele. Ele pode estar te livrando de alguma porta que aos seus olhos é muito boa. E ele está falando assim, cara, essa porta não é boa. Espera aí que eu tenho uma porta para você. Mas no tempo de Deus essa porta vai se abrir. E aí continua, para canalizar a energia limitada das árvores em menos ramos. Então, às vezes tem muitos ramos e eles são fracos. E de repente Deus poda para fortalecer os ramos. Às vezes, já viu um negócio assim, que tem roubado, às vezes, a nossa energia, o ativismo. E de repente a gente faz daqui, faz dali, faz daqui. E aí, de repente, Deus fala assim, espera aí, vem para cá. Nossa, não me chamam para mais nada. Não me convida para mais nada. Eu não sirvo para mais nada. Aí Deus fala assim, espera, eu estou canalizando, fica de boa. Para manter uma árvore em um tamanho gerenciável, facilitando a pulverização, a poda e a colheita, para treinar a árvore a crescer de uma forma forte, robusta. Aí eu pergunto, quantos querem passar pelo treinamento de Deus? Nem tantos. Ai Deus, não tem jeito de pular essa etapa, não. Não tem jeito de fazer o pronto. Vamos fazer um paralelo com o natural. Já viu assim, os bodybuilders, né? Os fortões. Ele fala, Deus, não tem jeito de eu ficar igual ele, não, sem ir na academia, sem fazer uma alimentação, uma dieta, não tem jeito, não. Tem jeito, gente? Não tem. Então, vamos seguir o processo. Passa o próximo para mim, por favor. E aí, então, imagina você, que aquilo que aos seus olhos tem sido desafios, dores, dificuldades, seja o período de poda para que você possa produzir mais frutos ainda. Imagina. Aí você pode virar para mim e falar o seguinte, Leandro, você não sabe o que eu estou passando. É verdade, irmão. Eu não sei mesmo, não. Mas Deus sabe. Você fala assim, cara, tem sido tão difícil para mim. Eu acredito que tem sido bem desafiador.
E você pode virar para mim e falar o seguinte: eu estou com muita vontade de desistir. Eu também acredito demais. Porque eu já pensei muitas vezes em desistir. Mas Deus sempre trouxe o socorro. Ele sempre trouxe um escape. Ele move durante toda a história. Você pode ler toda a Bíblia. E olha que são milhares e milhares de anos. E você vai perceber que durante toda a história veio prisão, veio o período ali de escravidão, veio a perseguição, veio um monte de coisa, mas o Senhor permanece fiel. Então eu pergunto, Deus mudou? Deus mudou? O Deus do impossível, que já operou tantos milagres registrados na Bíblia, Ele não faz mais milagres? O Deus que mandou o maná dos céus, Ele não traz o maná nos dias de hoje? Sim ou não? Sim. Os nossos olhos é que às vezes está preso somente à parte negativa e não consegue vislumbrar as maravilhas de Deus. Estão respirando aí, sim ou não? Quanto vocês pagaram por cada respiração? Pagou alguma coisa? Eu ainda fico muito maravilhado e eu falo para os meus meninos. Quando eu chego em algum posto de conveniência, tem lá um filtro enorme que você pode chegar e pegar água de graça. Igual aqui na igreja. Se você for para uma cidade turística, por exemplo, você pergunta, tem água? Tem sim. Pega uma garrafinha lá, R$10. Fala, poxa, R$10? Não tem uma água do filtro? Não tem. Nem do filtro? Não, tem essa aqui. E aqui nós temos esses privilégios. E nós, às vezes, não valorizamos. Não é verdade? Então, trazendo aqueles exemplos naturais da poda para um contexto das nossas vidas. Os ramos são podados para garantir acesso igual à luz. O Senhor quer nos alinhar com o chamado dele para as nossas vidas. Em Salmo 119, 105 fala assim: tua palavra é lâmpada para os meus pés e o quê? Luz. Luz. O Senhor quer trazer luz para as nossas vidas. A poda serve para prevenir doenças, estabelecer fácil acesso, ou seja, um coração ensinável. Deus quer mudar o meu e o seu coração. Ele quer nos transformar em pessoas ensináveis. Às vezes nós somos muito, estou falando às vezes nós, né, porque fica parecendo que eu estou generalizando. O Juliano é muito brutinho. Deus está falando, tem hora que é teimoso. Não quero, Deus, não vou. Estou cansado, hoje não. Deus fala assim, vamos meu querido, vamos. Sabe igual, eu não sei se eu já contei isso aqui, mas aí eu vou contar uma aqui. Estou parecendo o pastor Horácio, né? Traz uns negócios assim bacanas, né? Quando eu era pequeno, eu empacava. Minha mãe andando, dificuldade de mãe, com 3 meninos. Eu tenho um irmão mais velho, eu sou do meio, e a minha irmã mais nova. Eu fico vendo o Leno, mais ou menos a sua família, assim. E eu era o garotinho do meio. Aí vai lá a Leda, né? Menino no carrinho, pegando o outro. E eu ia andando, eu empacava. Aí eu empacava e fazia assim, gente. Minha mãe, Juliano, vamos. Juliano, vamos. Juliano, vamos.
Aí ela tinha que largar o carrinho, o irmão mais velho lá e me bater. Vamos. Aí eu saía pulando, dava uns pulinhos, andava mais um pouco e empacava. Eu carrego isso, infelizmente. Esse tempo atrás, o Felipe deu uma emburrada e ele fez assim, gente, chorei. Eu olhei, eu vi eu no Felipe, falei assim, puxa vida, olha aí, gente. Um menino também empacador, mas ele tem sido uma bênção, né? Então, desculpa a piadinha aí. Estabelecer um crescimento forte para que suporte a carga de muitos frutos. Retirar ramos impróprios. O Senhor quer tirar aquilo que não está legal em nossas vidas. Deixa Deus agir. Às vezes tem coisas que não estão agradando Deus. E Deus está podando. Uma mentirinha. Uma desculpa. Procrastinação. Hoje à tarde a minha esposa ainda falou assim, poxa, tem hora que você demora a resolver as coisas que são para nós. Eu disse, é verdade, preciso melhorar nisso. Resolvo coisas para tanta gente na minha profissão, e às vezes as minhas eu vou, sabe, sou barriga, vai empurrando com a barriga, assim, vai empurrando, como é que é? Vai empacando. E ela falou assim, poxa, tem que resolver esse negócio. Eu falei assim, é verdade. Vamos resolver em nome de Jesus. Então são coisas que Deus quer tratar em nós. Às vezes uma comunicação truncada dentro da sua família. Uma forma áspera de falar. Às vezes uma questão de pontualidade, de horário. Você gosta quando você marca um compromisso as pessoas chegam atrasadas? É bom, gente. 2 recados. Está acontecendo o curso de noivos. Se alguém está aí, é namorado, procura na Clara e o William. Por que eu estou falando isso? Porque sexta-feira eu e a minha esposa chegamos atrasados. Falei assim, desculpa, irmãos. Foi mal. Nós estávamos organizando algumas coisas, chegamos atrasados. E a outra coisa que eu queria falar, que eu lembrei agora. Nós temos feito uma rede... nós temos feito uma célula com juniores na quinta-feira, na minha casa, 19h30. Tem sido um tempo muito bacana ali com os meninos. E uma coisa que eu tenho falado com eles é o sentido de não só trazer um conceito. Lembra quando eu estava falando da dor? O conceito da dor. Às vezes eu pergunto as coisas para ele, falo assim, o que é arrependimento? Ele, não, arrependimento é quando nós deixamos de pecar. Eu falei assim, que bonito. O que é o pecado? Aí um virou esses dias atrás e falou assim, é a luxúria. Eu falei assim, o que é luxúria? Aí ele coçou a cabeça assim, uai, não sei. Eu falei assim, então, vocês estão sabendo muito conceito e pouca prática. Vamos ser mais práticos, vamos aprender. Então nós temos batido um papo lá com os meninos. E às vezes Deus tem trazido esses momentos para trazer cura para as nossas vidas. Então deixa Deus agir na sua vida. Não saia da presença do Senhor. Não desista de Deus. Porque Deus continua sendo fiel. Amém? E aí, parábola do semeador, só para nós finalizarmos. E eu vou fazer uma conexão com relação a essa questão da poda, porque eu tenho meditado nesse texto. Então, vocês conhecem, o semeador saiu a semear, ele lançou sementes. Uma caiu à beira do caminho, depois ele lançou sementes. Uma caiu em pedras, em terras com pedras. Depois ele lançou outras sementes, saiu em areia, veio o passarinho, roubou. A raiz era fraca, não prosperou. O outro veio o sol e queimou. Mas uma semente caiu em terra boa. Aí eles perguntam, Senhor, nos explica a parábola. Aqui é a parte da explicação da parábola. Aí Jesus fala o seguinte, ora, ouçam a explicação da parábola sobre o lavrador que saiu para semear. As sementes que caíram à beira do caminho representam os que ouvem a mensagem, presta atenção nesses detalhes,
Eles ouvem a mensagem sobre o reino e não a entendem. Ouve a mensagem, participa, faz, não falta, mas não entende. Aí o que acontece? Então vem o maligno, ele arranca a semente que foi lançada no coração. As que caíram no solo rochoso, representam aqueles que, de novo, ouvem a mensagem, sem demora eles recebem a mensagem, com alegria. Sabe aqueles entusiasmados? Dizem, Deus te ama, é isso mesmo, Deus me ama. E fica muito empolgado. Mas aí o que acontece? Contudo, uma vez que não tem raiz, não duram muito. Assim que enfrentam problemas e são perseguidos por causa da mensagem, eles desanimam. As que caíram entre os espinhos representam outros que ouvem a mensagem, mas logo ela é sufocada pelas preocupações desta vida e pela sedução da riqueza, de modo que não produzem fruto. E a quarta semente que é lançada, e as que caíram em solo fértil, representam aqueles que ouviram a mensagem, eles entenderam a mensagem, e eles produziram uma colheita de 30, 60 e 100 vezes maior do que a quantidade semeada. Pergunto para vocês. Passa o próximo slide. A semente que é lançada em solo fértil, ela tem alguma dificuldade? Vocês já vão ler a resposta ali. O que vocês fazem uma reflexão, tipo assim, uma lançou aqui, outra lançou ali, outra lançou de cá e outra caiu na terra fértil. A semente que caiu em terra fértil, você acha que ela germinou, assim, que ela produziu tranquilamente? Sim ou não? Não. Eu tenho para mim que a semente que caiu em terra fértil, ela passou por aqueles 3 estágios anteriores. Veio o inimigo, tentou bagunçar o negócio, tenta roubar a mensagem que foi ministrada. Às vezes estamos aqui compartilhando a mensagem, aí de repente o inimigo sobe e diz, não, mas o cara é chato pra caramba, aí aquilo já fecha o seu coração e fala assim, essa mensagem eu nem quero receber. Não, o som está alto. Nossa, eu fiquei piscando assim, aí eu fiquei tonto, já nem prestei mais atenção na mensagem, eu distraí. Você acha que aquela semente que foi lançada na terra fértil, ela não passa por preocupação também? Ela não passa por dificuldade? Ela não passa, às vezes, pela sedução da riqueza. Ela não passa pelas distrações. Mas qual que é a diferença, então? O que fez a diferença daquela quarta semente que foi lançada nessa terra fértil? É porque ele ouve a palavra, ele entende a palavra. Sem contar da terra fértil, do solo preparado, que já foi cuidado, que já foi lançado ali os adubos. Então, da mesma forma, o maligno tenta arrancar a ministração dos nossos corações, os problemas, perseguição e o desânimo, tenta roubar a palavra do Senhor, as preocupações da vida, a sedução das riquezas, isso tudo também acontece com aquela semente que foi lançada em terra fértil. Mas a diferença que aquela semente que foi lançada em terra fértil, aquela semente, ela houve ali uma perseverança. E aí, o último, só para a gente terminar, o pessoal do louvor já pode subir para ministrar uma canção aqui para nós. Então, assim, qual que é a diferença? A diferença é que o solo fértil, ele representa aquele que ouve a palavra e a entende. Ou seja, ele confia e coloca em prática aquilo que tem sido ministrado. E com isso,
produz muitos frutos. Às vezes a gente fala assim: quantos querem produzir muitos frutos? Eu. Quantos querem passar pelo processo da poda? Eu não. Quantos querem perseverar? Para quê? Deus é bom. Então, mas tem dificuldade, tem as coisas do dia a dia. Esses dias, no meio de todo esse turbilhão, e eu e a minha esposa, a gente trocando ideia, conversando e orando, eu falei assim: meu amor, eu não entendo, assim, a gente conhece a palavra, a gente já experimentou tanto de Deus, mas a gente tem que lutar contra os nossos sentimentos, o sentimento de desânimo, de raiva, o sentimento de Roy Uger, chegar e botar o pau para quebrar. A gente luta contra aquilo, né? Aí a minha esposa, ela fica agitada, às vezes dorme muito pouco, a gente ora e tal, e a gente fica assim: poxa vida, é nesse momento, isso é uma coisa minha, é nesse momento, sabe aqueles momentos que não está dando certo, que às vezes você está sendo perseguido no trabalho, na escola, é nesses momentos que eu falo assim: Deus, é aqui que eu tenho que ser cristão, é aqui que eu tenho que colocar agora a sua palavra em prática, é aqui que eu tenho que confiar. O que eu faço? Às vezes eu estou fazendo alguma audiência e vem umas presepadas tão grandes, eu falo assim: Deus, e agora? O que eu faço aqui? E de repente não acontece nada, eu faço cara de plantinha. Pois não, excelência, tudo bem. Mas de alguma forma, eu entendo que quando nós temos uma postura, comportamos, nos mantemos, vamos dizer assim, na linha, mesmo que nós estejamos com as nossas emoções bem abaladas, eu acredito que o testemunho está sendo ministrado. A palavra de Deus está sendo ministrada pelo seu testemunho. E em nome de Jesus, a semeadura que você tem feito, às vezes com lágrima, às vezes com choro, às vezes você tem orado pela sua casa, pela sua família, pelos seus filhos. Só para terminar, um testemunho que esses dias uma irmã contou para mim. Eu não vou falar o nome porque eu não pedi autorização. Ela falou assim: Juliano, eu não sou muito bom de data. O Juliano, aliás, eu não sou bom de data. Teve um dia que, durante aquele momento da oração, o pastor Carlinhos falou: Juliano, você faz oração pelos necessitados? E aí eu orei pelos necessitados e eu senti de falar assim: orem pelos seus filhos. E essa irmã virou e falou assim: aquele dia, meu filho foi sair de carro, o carro não funcionou. Aí ele pegou a bicicleta estava com o pneu furado, deu nada certo, mas eu estava orando por eles. No outro dia, ele entrou no carro, deu partida, o carro funcionou, e ele foi, trabalhou, deu tudo certo. Aí ela falou assim: sabe o que eu entendi? Que Deus estava trazendo livramento. Eu falei assim: nossa, que legal, que percepção. Porque se fosse um outro contexto, ia dar uma murmurada, né? Esse carro, essa bicicleta, que é isso? Tá tudo errado. Mas não, ela teve uma percepção. Ela falou assim: aquele dia eu percebi que Deus trouxe um livramento. Então, o que isso tem a ver? Que de repente é uma poda. Deus está podando e Deus está trazendo livramento. Do que eu queria compartilhar com vocês, se vocês guardassem no coração, duas coisas. A primeira coisa, deixa Deus agir. Amém? Deixa Deus agir. E a segunda coisa, persevera. Persevera em praticar o bem,
continua buscando ao Senhor, continua orando, continua lendo a palavra, continue lançando boas sementes, porque eu creio que no tempo certo, essa semente vai produzir bons frutos, e você vai ser um ramo frutífero, e Deus vai multiplicar na sua vida, e um dia aquilo que foi dor, você vai poder declarar e glorificar o nome do Senhor, e você vai ser uma boca profética para outra pessoa que às vezes está passando por uma situação que um dia você passou, e que você tenha essa convicção de dizer o seguinte: olha, eu também passei pelo vale da sombra da morte, mas eu sei em quem tenho crido, e o meu Redentor vive, e Ele veio e trouxe socorro, e Ele é digno de todo o meu louvor e de toda a minha adoração, porque Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o início, Ele é o fim, Ele é soberano, Ele é maravilhoso, Ele é maranata, Ele é o conselheiro, Ele é o príncipe da paz, Ele veio em forma de homem, Ele padeceu e sofreu por tudo aquilo que eu e você sofre, mas Ele não pecou, e Ele se entregou voluntariamente, e Ele morreu no madeiro por mim e por você, mas Ele ressuscitou e vive, e um dia Ele virá, e Ele vai governar sobre a minha vida e sobre a sua vida, e toda dor, e todo sofrimento, e tudo aquilo que tem nos trazido angústia, Ele vai trazer paz, e nós vamos celebrar, e vamos declarar como os 24 anciãos: Santo, 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 Santo é o Senhor, porque Ele é digno de todo louvor, não há outro como Ele, não há outro como Tu, Senhor, e nós Te bendizemos, porque o Senhor é maravilhoso demais. Vamos ficar de pé. Oh! Tudo diz que não, Tua voz me encoraja a prosseguir. Deixa essa canção fluir na sua vida. Quando tudo diz que não, Deixa Deus hoje tocar no seu coração, que o mar não vai se abrir. porque você não está só. Eu sei que não estou só, e o que diz sobre mim não pode se frustrar. Deixa Deus vir em seu favor. Venha em meu favor e cumpra em mim Teu querer. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível. Coloque a sua mão sobre o seu coração. Os instrumentos vão tocar agora de uma forma bem suave. Preste atenção nesse negócio aqui. Pode ser que você tenha vindo aqui hoje pela primeira vez. Pode ser que você, por alguma razão, esteve distante do caminho do Senhor. E pode ser que você nunca fez uma aliança com Deus. Há 25 anos atrás, me convidaram para que eu permitisse que Jesus entrasse na minha vida. Naquele dia, eu me entreguei para o Senhor. Como que é isso? Eu fiz uma oração. E eu queria que você fizesse essa oração comigo essa noite. Coloque a mão sobre o seu coração e repita após mim. Fala assim: Senhor Jesus, nesta noite eu confesso
que o Senhor é o meu único Salvador. Entra na minha vida, entra no meu coração, faz morada em mim. Eu quero seguir o Senhor. Continue com seus olhos fechados. Se puderem ligar as luzes. Tem alguém aqui que fez essa oração pela primeira vez, fazendo uma aliança com Deus, convidando Jesus para entrar no seu coração? Tem alguém aqui que fez essa oração pela primeira vez? Levanta a mãozinha assim para que eu possa te identificar. Tem uma moça aqui na frente. Eu não vejo mais ninguém. O casal, vocês podem vir aqui, por favor? Para trás, Senhor. Eita, coisa boa. Seja bem-vindo. Para finalizar, você vai virar para o seu irmão, vai falar assim: tenha uma excelente semana, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus multiplique na sua vida, que você seja luz do Senhor. Muito obrigado, boa noite.